Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Bom, o vídeo de hoje ele vai ficar mais longo, tá? Eu tô tentando fazer os vídeos mais curtos para vocês, mas desta vez não vai ter como, porque nós vamos começar a estudar um novo assunto que vai ser o substantivo. Mas antes de eu entrar propriamente no tema desse assunto, eu vou fazer uma introdução. Eu começo essa aula com a seguinte pergunta: quem aí de vocês sabem o que é gramática? É muito comum eu fazer a pergunta na sala de aula e nenhum aluno levantar a mão. Mas todos vocês sabem gramática. Desde quando vocês são bebês, que vocês começam a aprender a falar com os seus familiares, vocês já estão usando a gramática. Para nós nos comunicarmos, nós temos que usar a gramática do nosso idioma. É uma criança de 6 anos, ela já sabe falar a casa. Ela não vai falar o casa. E isso já é usar a gramática. É você saber colocar as palavras na ordem certa para você poder se comunicar. Ou até mesmo se comunicar de forma escrita. Na escola, nós vamos aprender uma gramática formal, que é a gramática normativa. É aquela gramática que tem muitas regras a serem seguidas. Essa gramática formal você vai usar em ambientes formais. Por exemplo, se você for fazer uma prova de um concurso, de um vestibular, ou até mesmo uma prova na escola, se você for fazer uma entrevista de emprego, se você for dar um depoimento a um juizado, você não pode chegar para o juiz falando gírias. Chegar para o juiz e falar, e aí, parça, beleza? Não pode, é um ambiente formal. E quando você está num ambiente informal com seus amigos, numa praça, ou com os seus familiares, você não precisa ficar pensando o tempo todo como você vai falar corretamente. Você vai ser mais espontâneo, certo? Mas quando você está em ambientes formais, como esses que eu disse anteriormente, você tem que usar o que? A gramática normativa, que é a gramática da norma culta. E eu queria ressaltar também que é muito importante nós levarmos em conta o preconceito linguístico, de você ridicularizar a forma como a pessoa fala. Nós aprendemos na escola a gramática normativa, que é a gramática da norma culta, para sabermos diferenciar, certo? Onde nós temos que usar uma linguagem formal e onde nós temos que usar uma linguagem informal. No WhatsApp, por exemplo, você não precisa usar uma linguagem formal, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui. A língua portuguesa ela é dividida em algumas partes. Por exemplo, temos a gramática, temos a redação e temos a literatura. E temos mais uma parte que não está escrito aqui, que é a linguística. A linguística ela vai estudar o que? A análise do discurso, a interpretação de texto. Então ela é tão importante como qualquer outra parte e às vezes até mais. Porque é muito importante você saber interpretar um texto e fazer análise do discurso. Dá para você saber a ideologia de uma pessoa só através da análise do discurso dela, certo? Mas voltando aqui, na gramática ela é dividida em algumas partes. Por exemplo, a fonética é o estudo do som. Depois nós temos a morfologia, que é o estudo das classes de palavras. É aqui que nós vamos começar o nosso estudo. A morfologia, ela vai pegar uma palavra isolada e vai dar uma classificação. Vai falar isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo, isso aqui é um adjetivo, certo? Nós vamos começar estudando o substantivo. A sintaxe é a relação que aquela palavra vai ter numa frase, num texto, certo? Então ela já começa a fazer uma relação mais geral. A semântica é o sentido das palavras, os significados das palavras, certo? E a estilística seria como o nome mesmo já diz, é o estilo, certo? Mas nós não vamos aprofundar nessa parte aqui. Nós vamos focar aqui na morfologia. A redação, nós temos a redação narrativa, dissertativa e descritiva. Temos essas três tipologias textuais que vocês estudam em redação. E temos também a literatura, certo? Bom, então aqui, nós vamos começar o nosso estudo na morfologia. Nós vamos começar estudando um substantivo. No geral, o que é um substantivo? São os nomes, certo? São aqueles nomes que nós usamos para fazer os referentes. Por exemplo, se eu estiver falando da minha mãe, a minha mãe chama Vânia.
Eu vou falar, por exemplo, a Vânia foi até uma loja e comprou um computador. De quem eu estou falando? Estou falando da Vânia. Vânia é o substantivo, certo? Então, ele também serve como referente. Então, os substantivos são os nomes que vão nos dar referência sobre o que ou quem nós estamos falando, tá? Então, vamos lá para a apostila. Ó, aqui, substantivo. Dessa vez, eu vou fazer a leitura da apostila com vocês, tá? Porque eu vou fazendo a leitura e eu vou fazendo a explicação. Então, vamos lá. Número 1. Considere as HQs lidas e escreva os nomes dos personagens principais de cada história. O texto 1, quem que é o personagem principal? E no texto 2, quem que é o personagem principal? Lembrando, ó, esse é o texto 2, quem que é o personagem principal do texto 2? Que nós estudamos. E esse daqui, lá no comecinho da apostila, ó, esse daqui é o texto 1. Quem que é o personagem principal? Certo? Vocês vão colocar aqui na resposta, no texto 1, texto 2. Agora aqui, ó. Você já parou para pensar que tudo tem nome? Nós precisamos saber o nome das coisas para nós comunicarmos, certo? Tudo tem um nome. Lugares, pessoas, sentimentos. Os nomes servem para definir o que falamos, o que identificamos e a que nos referimos, e etc. A atribuição de nomes a tudo que existe na realidade e na imaginação, lembrando que esse nome não precisa ser uma coisa real, pode ser na imaginação, fada, certo? Dragão. Então, a atribuição de nomes a tudo que existe é uma forma de tornar compreensível as nossas falas ou o que escrevemos. Quando empregamos um nome, pretendemos especificar algo. Por exemplo, se telefonamos para um amigo, não podemos dizer quero falar com alguém se, na verdade, queremos falar com o João. Então, aqui está a definição. As palavras que atribuem nomes a pessoas, sentimentos, lugares, entes imaginários, objetos e seres em geral são chamados substantivo. Então é isso, tá? Aqui na número 2, eu vou fazer a letra A com vocês e depois a B e a C vocês vão tentar fazer sozinhos. Então tá falando assim, ó. Releia algumas falas do texto 1 e responda as questões. Tenho que fazer o Dudu almoçar. Qual é o substantivo dessa frase? O que ele nomeia? O substantivo dessa frase é Dudu, certo? E o que ele nomeia? Ele nomeia um dos personagens da história em quadrinho, certo? Depois a B. Volte logo para o almoço. Vocês vão achar o substantivo. Lembra o substantivo? São os nomes. E falar qual é o substantivo que dá nome a uma refeição. Ó, já está dando uma dica aqui, certo? B. C. Pelo menos ela não comeu as panelas. Ó, ele está perguntando qual é o substantivo que dá nome a um utensílio doméstico. Nessa frase aqui, ó. Certo? Depois a 3. Releia as frases do texto 2 e responda as questões. Então, essa 3 vai ser igual a 2. Ó, vou ler só a A com vocês. Ei, eu já sei como vamos desempatar este jogo. Nesta frase, qual é o substantivo que dá nome a uma atividade recreativa? Certo? Depois a B, vocês tentem fazer. Depois a 4 aqui, ó. Entre os substantivos que você identificou na página anterior, alguns são comuns e outros são próprios. Complete a tabela com esse substantivo. O substantivo comum é um nome genérico. Por exemplo, se eu falar cachorro, existem milhares de cachorros. Agora, se eu falar Bilu, como sendo o nome do cachorro, Bilu é um substantivo próprio. Por exemplo, cidade. Existem milhões de cidades, né? Cidade é um substantivo comum, geral. Agora, se eu falar Nuporanga, eu estou especificando qual cidade que é. Então, Nuporanga é um substantivo próprio, certo? Os substantivos
próprios, eles são grafados, eles são escritos com a inicial maiúscula. Então, aqui, ó, nesse quadrinho aqui embaixo, tem a explicação de substantivo próprio e substantivo comum. Vou fazer a leitura com vocês, ó. Substantivos comuns são aqueles que dão nome a um ser qualquer da espécie. Por exemplo, cidade, estado, país, criança, montanha e lápis, tá? Substantivos próprios são aqueles que dão nome a um ser específico da espécie. Então aqui, ó, Brasil, Maranhão, José e etc. Perceba que eles são escritos com a inicial maiúscula. São substantivos próprios, por exemplo, aqueles relativos a nomes. Então tá lá, pessoas e animais. Então tá o nome, Carolina, Tiago, Rex. Localidades. Então, por exemplo, Campo Grande, que é cidade, Avenida Paulista Cabral, que é um bairro, Ipanema, que é uma praia, e etc. Acidentes geográficos. Então tá lá, exemplos, Ilha do Marajó, Lagoa da Conceição, certo? Então, para terminar, os substantivos próprios são escritos com inicial maiúscula. Agora essa 5 aqui, ó, você vai fazer o seguinte, para ver se vocês entenderam bem o que é o substantivo. Preencha esta ficha com as informações que especificam o local onde você mora. Inicie da geral para a mais específica, da mais ampla para a mais particular. Utilize corretamente as iniciais maiúsculas. Qual que é o continente que você mora? Você vai escrever aqui. A resposta que vocês vão escrever são substantivos próprios. Qual que é o país, região, estado, cidade, bairro e rua, certo? Esse primeiro quadrinho aqui, ó, esse primeiro quadrinho, vocês vão perceber que são substantivos comuns. Esse segundo quadrinho aqui, vocês vão preencher com substantivos próprios. Aí depois tem a B. Todas as palavras da coluna da direita são substantivos próprios? Justifique sua resposta, certo? Então, da direita é aqui, ó. A coluna da direita são substantivos próprios? Justifique sua resposta, tá? Então, é isso. Essa é a primeira parte do nosso estudo sobre substantivo, certo? É uma classe gramatical que faz parte da morfologia. Morfologia é o estudo da forma. Nós vamos pegar palavras isoladas e dar uma classificação. Nós aprendemos um pouco sobre substantivo. Na próxima aula nós vamos ver mais um pouco sobre substantivo. E na outra nós vamos ver os adjetivos, que é outra classe gramatical, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.